nenhum dos pobres desse país. Então é uma vergonha o que está acontecendo nesta comissão e com essa proposta de reforma. A minoria vota... Minoria vota não. Como vota a liderança da oposição? Deputado Alessandro Molon. Presidente, com toda a sinceridade, eu peço licença para discordar de Vossa Excelência de uma manifestação que Vossa Excelência fez quando disse que a divulgação dos dados pelo ministro Paulo Guedes era uma liberalidade dele. Não é, presidente. Numa república, a transparência é a regra, o sigilo é a exceção. E o governo insiste em manter sob sigilo dados que essa comissão tem o direito de conhecer. E se essa comissão não se der ao respeito, não será respeitada pelo governo. O governo mandar a comissão votar, dizendo que apenas após a votação divulgará os dados, é uma falta de respeito com os membros dessa comissão, que é certamente a mais importante da casa. Por isso, um apelo aos colegas, que não votemos essa proposta sem conhecer os dados em que ela se apoia. Em qualquer país do mundo, isso é o mínimo. Não se discute uma proposta que mexe com a vida das pessoas sem que os dados sejam tornados públicos. Não é razoável isso. Isso não é sério. Isso não é republicano. Isso não é democrático. Como vota? Obrigado, presidente. Por isso, a oposição orienta não nesse requerimento de inversão dos trabalhos. Oposição vota não. Francisquini. Tem que ser enfrentado e tem que ser tocado. E não aqueles do INSS que recebem R$ 1.370. Essa é uma injustiça. Essa reforma... Essa porra. Deputado Alessandro Molon, pela ordem de inscrição. Muito obrigado, presidente. Olha a listinha aí, presidente. Tem uma listinha aí. Eu quero me manifestar aqui, presidente, sobre essa questão que é gravíssima da imposição do sigilo. E eu peço, presidente Francisquini, eu peço a atenção de Vossa Excelência porque essa notícia da imposição do sigilo, ela é da maior gravidade. Não é razoável que se peça à Comissão de Constituição e Justiça que se vote nas escuras uma PEC que mexe com o país inteiro, com a aposentadoria das pessoas, sem que o governo mostre os números em que se fundamenta para fazer essa proposta. Isso não é razoável. O que é que o governo insiste em esconder? Por que é que o secretário Rogério Marinho se nega a abrir esses dados? Ele disse, presidente, que na quinta-feira vai abrir uma parte dos dados. Eu gostaria de saber por que os colegas aqui da CCJ não merecem o mesmo respeito que os colegas que vão compor a comissão especial. Por que é que um membro da CCJ tem que votar essa proposta no escuro, enquanto que o membro da comissão especial tem que votar sabendo dos números? São menos importantes os deputados da CCJ? Será que os dados em que o governo se baseou não devem ser conhecidos pela população? Eles não são propriedade do senhor Rogério Marinho. Não são propriedade do governo. Tudo bem. O governo Bolsonaro, desde o seu primeiro dia, queria aumentar o sigilo. Nós, da oposição, aprovando um projeto de decreto legislativo do PSB, conseguimos derrotar o decreto que aumentava o sigilo. Agora o governo insiste no sigilo sobre dados da Previdência. Não são dados individuais, dados gerais, números, estimativas, cálculos. O governo diz que não divulga porque não terminou os cálculos. Então como é que mandou essa proposta para cá? Isso é uma irresponsabilidade, presidente, e falta de respeito com a CCJ. Vou encerrar a votação. Presidente, enquanto isso, enquanto os colegas votam, eu peço a Vossa Excelência a palavra apenas para dizer que, estranhamente, a informação que consta do site do Ministério da Economia diz que os números não foram revelados basicamente por 3 razões. Primeiro, para evitar qualquer interpretação equivocada da reforma. Ora, se o governo quer evitar qualquer interpretação equivocada da reforma, deveria divulgar os números, porque os números não mostram, segundo o governo, que a reforma é inevitável, que é irrefutável a necessidade da reforma. Os números não comprovam que a reforma é inadiável. Ora, se tudo isso é verdade, presidente,
Por que é que o governo insiste em esconder os dados? Segundo ponto, o governo diz que não pode divulgar os dados para não afetar o mercado. Presidente, como é possível que o governo diga que não divulgará os dados da reforma da Previdência para não afetar o mercado? Será que se trata, presidente, de uma iniciativa do governo de esconder que está prevendo uma economia maior do que é necessária? Será que, no fundo, o que o governo quer é esconder do país que está manipulando os números? Será que o governo está agindo de má fé para enganar esse parlamento? Por que que o governo diz isso? Por que que o governo diz que não pode divulgar os números, porque senão isso pode afetar a tramitação? Presidente, por que que isso afeta a tramitação? Porque o governo está mentindo, só pode ser. Como é possível que números afetem a tramitação da matéria? A não ser que os números desmintam o próprio governo. Portanto, presidente, veja como é grave essa alegação do Ministério da Economia. E o pior do que isso é o secretário de Reforma da Previdência dizer que não há sigilo. Como não há sigilo? É óbvio que há sigilo. A lei de acesso à informação foi desrespeitada, não apenas para um jornal, o Jornal Folha de São Paulo, mas para vários cidadãos que pediram acesso e o governo nega. Portanto, não é razoável, não é aceitável que essa votação se dê com os números escondidos pelo governo. É muito estranho que o governo esconda números se ele diz que os números comprovam a sua tese. Por tudo isso, presidente, nós da oposição somos contra essa votação dessa forma. Obrigado. Com a palavra agora o deputado Freixo, por 2 minutos. Presidente. Portanto, nós encaminhamos o adiamento respeitando a Constituição brasileira. Como vota a liderança da oposição? Deputado, Vossa Excelência utilizará o tempo de líder. Sim, presidente. Sim, eu peço a Vossa Excelência para agregar o tempo de liderança da oposição. 8 minutos, deputado Molon. Muito obrigado. Presidente, de fato, o requerimento apresentado por nós da oposição à presidência da Casa, ele é constitucional e é regimental. O artigo 113 e o artigo 114 são muito claros, presidente. Primeiro que, ao contrário do que um colega meu disse há pouco tempo, ele se aplica sim a propostas de emenda à Constituição. Por quê, presidente? Porque PEC é proposição. E o artigo 113 e 114 falam que quando houver proposição sem o impacto na despesa ou na receita, deve ser sustada a tramitação por até 20 dias, até que chegue o impacto. Então, é óbvio que é impacto. Afinal de contas, presidente, se o governo propõe que se adote o regime da capitalização, como é razoável supor que não haverá impacto na receita? A capitalização, presidente, significa que os brasileiros vão deixar de contribuir para a previdência pública e vão passar a contribuir para as suas previdências privadas. Na prática será isso. As alíquotas mudam. Como é que não há impacto na receita? Quem é que, em bom uso de sua razão, pode dizer que não há impacto na receita e na despesa? Ora, se não há impacto na receita e na despesa, não há sentido em se fazer a reforma. Ou seja, a reforma nada altera na despesa e na receita, então ela não é uma reforma. É óbvio que tem impacto. O impacto não vem acompanhado. O deputado do Novo, líder do Novo, disse: se os números não foram abertos, como é que a oposição sabe que vai pegar nos mais pobres? Pela única tabela que veio com a proposta. Página 66. É uma tabela de simples compreensão. Ela diz que a economia na reforma do regime geral, mais assistência básica e focalização do abono, são 91% da economia. Com base nisso aqui que nós estamos dizendo. Página 66. A única tabela que vem com a proposta, a única. Isso não é abrir os números. Bom, se os colegas querem votar sem ter acesso aos números, que votem. Nós entendemos que não podemos votar sem ter acesso aos números. E por que que nós entendemos isso? Porque é direito da oposição, é direito da situação, é direito dos brasileiros conhecerem os números em que se baseia a proposta. Em nenhum país sério do mundo se votaria uma proposta dessa sem os números abertos. Alguém consegue imaginar um parlamento como o da Alemanha, como o da França,
como dos Estados Unidos, votando uma proposta que mexe com a vida das pessoas, com o governo dizendo que os números estão sob sigilo. Presidente, isso é uma aberração. Isso não é grave, isso é gravíssimo. É seríssimo. É uma afronta a Vossa Excelência. É uma afronta a Vossa Excelência. É uma afronta aos membros dessa comissão. Dizer que os membros da comissão podem votar sem ter acesso aos números. Não podem fazer isso conosco, presidente. E agora é hora de defender o parlamento. E Vossa Excelência tem tamanho para isso. Vossa Excelência tem coragem para isso, eu não tenho dúvida. Vossa Excelência, apesar de jovem, já demonstrou na condução dos trabalhos equilíbrio, bom senso. Nós respeitamos o trabalho de Vossa Excelência. E nós sabemos que sem o apoio de Vossa Excelência, o trabalho não será interrompido hoje. Portanto, é muito importante que essa decisão fosse uma decisão do presidente da Casa com o apoio de Vossa Excelência, para o melhor andamento dos trabalhos. E nós, da oposição, aceitamos dialogar sobre o adiamento para um prazo curto. Mas os números precisam ser abertos. Não é correto com esta comissão que se diga que ela deve votar com os números escondidos. Por que que os membros da CCJ devem votar sem conhecer os números e os membros da próxima comissão não? Bom, porque aqui não se debate mérito. Não interessa. É a Constituição que garante isso. O direito de todos da Casa conhecermos. Não são nem os membros da CCJ. Aliás, não são os membros da Casa. Todos os brasileiros. O impacto tem que ser divulgado, presidente. Então eu faço a Vossa Excelência um apelo, presidente Francisquini. Eu faço um apelo a Vossa Excelência. Foi apresentada uma questão de ordem. O fundamento constitucional é claro. Vossa Excelência pode, aceitando essa questão de ordem, dialogando com o presidente da Casa, suspender os trabalhos hoje. Chamá-los, por exemplo, para amanhã à tarde, que seja. Com o governo abrindo os números de manhã, dando acesso às informações. E nós fazendo um debate com base em dados, para pelo menos não passarmos a vergonha de dizer que a CCJ votou isso, em claro cumprimento da Constituição, sem que tivéssemos acesso a essa informação. Portanto, é possível sair daqui, inclusive com um acordo entre governo e oposição, para que, sendo abertos os números, retomemos a votação em outro patamar. E nós estamos abertos a dialogar sobre isso, com Vossa Excelência, sob a presidência de Vossa Excelência, em acordo com o presidente da Casa. O presidente da Casa sabe que esse requerimento é constitucional, porque o próprio presidente da Casa defendeu essa emenda constitucional, a emenda 95. Nós fomos contra, mas hoje ela é Constituição, portanto todos nós temos o dever de defendê-la. E é ela que eu defendo aqui ao lado de Vossa Excelência. E aqui não faço isso contra Vossa Excelência, não faço isso contra os colegas que apoiam a reforma, faço isso em defesa do parlamento e da transparência, que é a regra numa república. O sigilo é exceção, não pode o governo dizer que esconde a seu bel prazer de Vossa Excelência, de todos nós aqui do país, os números. Portanto, presidente, nós não temos dúvida, sem a anuência do presidente dessa comissão, os trabalhos não se interrompem. Mas com a anuência do presidente dessa comissão, com a compreensão do relator, dos demais colegas, fazendo isso em defesa do parlamento, podemos votar o relatório do relator, por exemplo, na data de amanhã. E assim, presidente, nós estaríamos garantindo a observância da Constituição. O artigo 113, o artigo 114. E aí depois vamos debater o mérito. Mas os números não são uma decisão do ministro Paulo Guedes de para quem mostrar. Ele tem a obrigação, presidente. E Vossa Excelência sabe disso, nós sabemos disso, todos sabem disso. Eu entendo o empenho de Vossa Excelência. Vossa Excelência acredita nessa proposta e eu respeito a crença de Vossa Excelência na proposta. Vossa Excelência faz isso porque acha que isso é o melhor para o país. Nós da oposição divergimos, mas respeitamos a posição de Vossa Excelência. Mas aqui se trata de uma defesa do papel do parlamento, do papel da comissão que Vossa Excelência preside, que é a comissão mais importante da Casa. Não menosprezemos a importância da CCJ, peçamos ao governo que cumpra a sua obrigação de abrir os dados. Amanhã de manhã o governo pode fazer isso agora à noite, e Vossa Excelência marca a votação para amanhã, e o governo conseguirá levar essa proposta à votação, inclusive pode fazê-lo em acordo com a oposição. Então, não apenas como um defensor da proposta, mas, sobretudo, como um presidente desse colegiado, a quem cabe zelar pelo equilíbrio nas votações e agir como árbitro, imparcial. Eu peço a Vossa Excelência que nos chame para esse entendimento, faça uma proposta de acordo,
suspendamos os trabalhos, o governo abre os números e amanhã nós poderíamos retomar a votação. É um apelo que eu faço a Vossa Excelência em nome da transparência que deve ser a marca da República. Muito obrigado, presidente. Pela liderança do PSB, Como presidente. vota? Presidente. Obrigado, presidente. Eu quero começar cumprimentando o deputado Peronde pela honestidade, pela correção em admitir que a reforma vai atingir, sobretudo, os trabalhadores pobres brasileiros. Uma salva de palmas para o deputado Peronde. O deputado Peronde merece, porque foi sincero. No Temer também ele defendeu. De fato, presidente, essa reforma, como disse o vice-líder do governo, atinge, sobretudo, aos mais pobres. E ele tem razão quando diz que o número de trabalhadores que ganham pouco no Brasil é muito maior do que o número de privilegiados. Senhor presidente, encerra a votação. Por isso se desmonta o argumento do governo que esta é uma reforma para atingir os privilegiados. Não é. É uma reforma para tirar dinheiro de quem trabalha muito e ganha pouco, presidente. Tá, por essa razão. Votação. Meu tempo. Falta um minuto. Presidente, eu sei que é difícil para o governo ouvir isso, mas é preciso dizer, presidente, porque se trata de uma reforma que diminui o benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas em situação de miséria, de R$1.000 para 400. Quem é que pode chamar isso de justiça? Quem é que tem coragem de dizer que isso é atingir privilégio? É uma proposta que pega no trabalhador rural, que atinge as mulheres, as professoras, e uma reforma que trata essas pessoas como privilegiados. O abono salarial que o deputado Peronde falou vai tirar de quem ganha mais de um salário mínimo. É um governo que trata quem ganha mais de um salário mínimo como rico e privilegiado. Como é que o governo não tem vergonha de propor uma coisa dessa? Por isso esconde os dados. Por isso o governo esconde os dados. Porque tem vergonha da proposta. Aliás, o presidente da República não fala nela. E não fala nela porque ela é uma vergonha. Por isso, presidente, a oposição vai continuar lutando contra esta proposta. 1 minuto, senão vai encerrar. Deputado, consegue em 1 minuto falar? Deputada Maria do Rosário, 1 minutinho. Felipe. Como vota a oposição? Presidente, a oposição vota sim a esse requerimento, inclusive para permitir que o sigilo ilegal e inconstitucional sobre os dados da Previdência seja retirado antes da votação do projeto. Este requerimento é a última oportunidade que a Comissão de Constituição e Justiça tem para votar a proposta de reforma da Previdência dentro de um patamar mínimo de constitucionalidade, respeitando-se os artigos 113 e 114 do ADCT. Essa reforma é evidentemente inconstitucional porque ela afeta o mínimo existencial, núcleo central do princípio da dignidade humana, afeta o princípio da razoabilidade, afeta o princípio da vedação do retrocesso, afeta o princípio contributivo ou da solidariedade e afeta os artigos 113 e 114. De forma que é uma aberração constitucional. Tem-se aqui a última oportunidade de adiar a votação para fazê-la respeitando o texto constitucional. Vai lá, rapidinho. Como vota a liderança da minoria, deputada Jandira? Senhor presidente, esse é o governo de pior avaliação no período, comparado a qualquer outro. Certamente que a sua aposentadoria seja privatizada e que fique na mão dos bancos e da ganância do mercado financeiro. A minoria encaminha não a esta reforma inconstitucional e cruel com a população. Minoria vota não. Como vota a liderança da oposição? Presidente, nós da oposição não consideramos admissível reduzir o valor destinado aos miseráveis de R$1.000 para R$400. Não consideramos admissível substituir o regime de repartição pela capitalização. Não consideramos admissível regras de transição covardes com servidores e com o regime geral. Não consideramos admissível passar de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição, excluindo milhões de brasileiros. Não é admissível punir trabalhadores rurais e professoras. Retirar o abono de quem ganha mais de um salário mínimo. Tirar a garantia de um salário mínimo de pensão por morte.
reduzir a aposentadoria por incapacidade permanente e acabar com a garantia da preservação do valor real de aposentadorias e pensões. Por tudo isso, contra essa cruel proposta, a liderança da oposição vota não. É inadmissível essa proposta. Obrigado, presidente. A liderança da oposição vota não. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que tomem os seus assentos